Olá, eu me chamo Sara e eu estou tentando criar coragem para começar a gravar vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre uma situação que aconteceu comigo, mais especificamente ontem, mas que me levou a pensar muito antes sobre o que eu realmente quero construir na minha vida. Ontem aconteceu uma situação que eu fui demitida. A situação foi que eu fui demitida, não que aconteceu algo que eu fiz algo grave no trabalho. O motivo foi um motivo muito esdrúxulo, assim, sem sentido nenhum. Não teve nada a ver com o meu trabalho, tipo, foi algo assim que não fez muito sentido. Mas eu não chorei, eu não fiquei triste, eu só fiquei meio sem reação, porque eu nunca fui demitida. Eu sempre fui a pessoa que pediu a conta, enfim. Não que eu trabalhei em muitos lugares, mas no meu último emprego eu que pedi a conta, no meu penúltimo, pra me mudar de cidade, né, fui eu que pedi a conta. Então, assim, nunca tinha passado por isso e foi muito tranquilo. Eu já estava sentindo há um tempo que o lugar não estava como eu gostaria que estivesse, eu já não estava mais sentindo aquele pertencimento àquele lugar. Eu não moro mais com a minha mãe, não moro, né? Então, é por mim as coisas. Então, por mais que eu já não estava gostando há um bom tempo, por motivos de que parecia que o meu trabalho não era visto, eu não recebi nenhum tipo de aumento, nenhum tipo de motivação, eu recebia mais serviços e eu fazia muito bem o meu serviço, na minha análise, né? Mas, assim, foi super tranquilo e, enfim, né? Por mais que eu já há um tempo não tava gostando, não tinha como eu simplesmente virar as costas e ir embora, porque eu tenho conta pra pagar, por mais que foi doloroso, foi super doloroso. Esse último mês foi pior mesmo. E, enfim, não estava mais me fazendo tão bem assim. Eu comecei a pensar, tá, eu não estou gostando mais daquele lugar, eu não estou me sentindo pertencida, reconhecida, não tive nenhum tipo de motivação. O que eu posso fazer com o meu cenário atual? Bom, eu estou acordando 1 hora mais cedo do meu habitual, já faz uns 2 a 3 meses, que eu estou estudando para uma prova para eu ter mais oportunidade de ser chamada para trabalhar em um banco, né? Esta prova é a CPA. Então eu comprei um curso porque eu tenho uma leve base. Então eu comprei um curso de uma pessoa que é da área bancária, que, enfim, me passou confiança, então eu acabei comprando para me ajudar e eu estou gostando. Ainda não finalizei as videoaulas e tudo mais. E, enfim, então eu já comecei a agir, né, no tempo ali que eu já tava vendo que não era pra mim, que eu queria muito mais. E, enfim, então eu acordo 1 hora mais cedo do meu habitual e vejo a videoaula, anoto. É uma maneira que eu fiz pra tentar dar conta das coisas, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas vocês entendem que se você está sentindo que você não pertence mais ao lugar, que aquele lugar ficou muito pequeno pra você, você tem que ter uma outra ação, né? Uma outra forma pra você agir pra acabar com aquilo. Então, eu tive essa. Eu já queria ter feito isso, mas no final do ano passado, só que como mudou, antes era CPA 10, agora é CPA, C Pro e o outro eu esqueci. Eu esperei mudar ali e tudo mais e comprei o curso e comecei a estudar para isso. No começo não foi fácil eu acordar às 5 horas, teve muitos dias em que eu dormia mais tarde, só que eu comecei a me tocar. Falei, Sara, tu não quer sair? Tu não quer sair do lugar onde tu tá pra ir num lugar melhor? Pra ser valorizada, enfim. Sim, então você tem
que acordar 1 hora mais cedo pra você fazer isso, senão tu vai ficar na mesma. E você não quer ficar na mesma. Então eu comecei a trabalhar psicologicamente, mudei o nome do meu alarme, coloquei ali o motivo, me lembrava durante o dia o porquê que eu estou acordando 1 hora mais cedo. Porque eu quero mudar de vida. Eu não quero ficar estagnada no meu emprego. Eu quero ser reconhecida e, na minha visão, no lugar que eu estou estudando, tem muitas chances de eu evoluir e de eu ser reconhecida pelo meu trabalho. Então eu quero tentar. E eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Então, com essa lembrança diariamente, eu sou uma pessoa que anota no caderno, então, lembrando, assim, diariamente, em vários horários do dia, o porquê que eu estou acordando 1 hora mais cedo, me fez criar, ainda não é um hábito 100%, confesso que agora é mais difícil, mas tem um dia, assim, quando eu vou dormir um pouco mais tarde, em que eu me dou, vamos dizer assim, uma liberdade de acordar um pouco mais tarde, mas, enfim, comparado com o que estava antes, tá totalmente diferente. Então, ele é um hábito que eu diria que tá uns 95% já engatilhado. E agora eu vou ter mais tempo, né, pra focar mais nisso, pra fazer um monte de questão, enfim, estudar pra fazer a prova e passar. Eu comecei a mandar currículo, a deixar meu currículo atualizado. E, enfim, essa última semana, mais específico as últimas semanas, mas essa última semana foi muito ruim pra mim, muito ruim. Eu tava duvidando, eu tava angustiada, eu não tava mais nem conseguindo escrever na minha agenda o motivo de eu estar sendo grata hoje, né? O motivo de eu estar sendo grata no dia. E, enfim, e pra mim, quando eu coloco na minha agenda o porquê que eu tô sendo grata no dia de hoje, eu trago também aquele sentimento de gratidão. Então, eu não tava conseguindo trazer aquele sentimento de gratidão. Eu não sei se vocês acreditam em Deus ou acreditam em alguma divindade superior, enfim, mas parece que foi meio que arquitetado, sabe? Eu estava cansada, eu já estava fazendo algo para mudar, mas eu sei que esse algo demora. Ou seja, eu tô na parte ainda de estudar, de conhecer os produtos, de conhecer as coisas. E depois que eu vou fazer a prova, e depois que eu vou mandar meu currículo atualizado com essa certificação, porque eu mando meu currículo e eu não tive nenhuma oportunidade de ter uma entrevista, mas eu creio que vai mudar isso a partir do momento que eu tiver essa certificação, tá? E eu estava cansada mesmo. Não tava meio que suportando mais, sabe? Não tava conseguindo agradecer, como que eu falei pra vocês. Então eu mandava currículo e também no LinkedIn uma recrutadora entrou em contato comigo referente a uma vaga. E eu fiz a entrevista essa semana ainda. Essa semana eu fiz a entrevista online. Eu passei para a segunda fase. Semana que vem eu vou ter uma entrevista presencial com os diretores desse lugar. E eu já tava pensando, né, e se eu passar e tudo mais, eu já ia pedir a conta, né, eu estava ali motivada, vamos dizer assim, por conta que eu tive uma entrevista, então eu tava ali, ok, né. E eu também, há um tempo, já estava pensando de que, se eu for demitida, né, está tudo bem também, entendeu? Não tem problema se eu não conseguir um emprego no momento, porque eu tenho um seguro, né? Eu posso fazer algumas coisas ali no meu período livre, como estudar mais. Eu me inscrevi para um concurso, vai acontecer semana que vem, então eu não consegui. Aqui tá as coisas, né? Eu não consegui estudar muita coisa por conta do meu tempo. Eu faço faculdade de noite, eu trabalho 8 horas por dia, tirando tempo de ônibus e essas coisas assim, então eu faço o que eu consigo, né? Acordo 1 hora mais cedo pra estudar pra essa prova, então um pouco de tudo, né? Enfim.
E também ficou tudo bem, eu tenho o apoio do meu parceiro, então ele falou assim, ó, se por acaso você for demitida, tá tudo bem, entendeu? Fica no teu seguro, foca em estudar. E também o bom que atualmente a gente pode fazer vários serviços, né? O freelancer, ou alguma coisa até voltada à internet, né? E tava tudo bem. Parece que foi planejado, porque se desse certo, semana que vem, eu ia pedir minha conta, não ia ter os meus direitos, né? E como que aconteceu isso, de eu ser demitida, eu recebi todos os meus direitos, tenho mais tempo para focar mais, né, nessa minha certificação que eu quero tirar, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Algumas coisas, elas realmente acontecem por motivos maiores. Então, meio que eu tinha que passar por essas coisas, por esses sentimentos, para no final eu ser meio que recompensada, entendeu? Né? Porque se eu tivesse, exemplo, explodido uma determinada parte do dia e tudo mais, jogar tudo pro alto, eu não ia ganhar o que eu ganhei. Eu não ia aprender o que eu aprendi. Então, ali pra mim foi o momento de eu ser forte, de eu entender, abaixar a cabeça e fazer. É isso, abaixar a cabeça e fazer. E o que eu quero trazer pra vocês é, se não está bom, faz alguma coisa pra mudar, entende? Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer como eu fiz, mas na minha rotina que eu tenho atualmente, de trabalhar, né, enfim, 8 horas por dia e estudar de noite, eu tive que fazer dessa forma. Então, eu tive que sacrificar 1 hora do meu sono pra estudar, certo? Então, são alguns sacrifícios momentâneos que vão te dar o resultado que você quer futuramente. E com isso também, né, eu quero muito fazer vídeo pro YouTube, só que o último vídeo que eu postei acho que faz mais de um mês. E agora eu vou ver pra eu realmente postar mais aqui, porque é algo que eu realmente gosto, né? Tentei ali com o TikTok, mas desisti, enfim. E o YouTube é um lugar pra mim que eu posso ser realmente quem eu sou, fazer vídeos mais longos. E tá tudo bem, eu não busco aqui parcerias, não busco... É só realmente um lugar em que eu quero me expressar e futuramente pode virar alguma coisa, então tá tudo bem também se não virar alguma coisa. E foi isso, espero que eu tenha sido clara, eu espero que de alguma forma eu tenha motivado vocês. Então, a gente tem que sofrer agora pra no futuro a gente tá feliz, né? Meio que um pouco disso, né? Não tô romantizando o que eu tive que aguentar, o lugar, não tô romantizando. Mas pra mim, no momento, era inviável eu simplesmente virar as costas, como eu disse pra vocês. Então, ou eu tinha que ter algum emprego engatilhado pra eu sair, ou eu realmente tinha que ser demitida. E graças a Deus, talvez eu possa ter os dois, ser demitida e ter um emprego já. Então, e também tá tudo bem se eu não conseguir. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, que eu vou voltar. Eu vou voltar e espero que gostem. Tchau!